Olá, bem-vindo a todos. Com muita alegria que a gente vai iniciar mais uma palestra no GEPAR. E a nossa página de hoje, de abertura, é do livro Fonte Viva, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E é a mensagem 119. O título é Eia Agora. Eia agora, vós que dizeis amanhã. Tiago, versículo 4. Agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido, a dificuldade estará maior, a moléstia terá ficado mais grave. A ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão. O problema talvez surja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no porvir. A palavra útil pronunciada sem detença será sempre uma luz no quadro em que vives. Se deseja ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora, para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão com a desejável eficiência. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. Eia agora, diz no Evangelho, na palavra apostólica. Adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor. Linda essa mensagem e muito atual, né? Uma mensagem para todos os tempos. Me chamou logo a atenção essa palavra eia, e eu fui então buscar o sentido dela num contexto bíblico, e lá está escrito o seguinte, que ela é uma expressão de ânimo, uma expressão num contexto sempre com o propósito de estimular e de animar as pessoas. Então, só essa pequena palavrinha já é para nós, né, uma fonte de meditação. Mas o título ainda segue, Eia agora. Então é ânimo, estímulo no presente momento, aqui e agora. Como nós utilizarmos dessa capacidade de nos mantermos animados. E aí o Emmanuel vai discorrendo, né, em várias situações da nossa vida em relação aos amigos, às dificuldades, às doenças, aos nossos problemas, aquelas oportunidades que vêm e a gente às vezes não percebe, aquele momento de plantar para depois poder colher. E, basicamente, eu observei aqui 3 aspectos, né? Um que é do perdão, para a gente se reconciliar, né, com a gente, com o outro. Também a questão das possibilidades, dos potenciais de ajudas, que são tão diversificados para cada um de nós. E a nossa capacidade também de estar promovendo alegria e paz neste momento presente. Então, linda mensagem, ficamos aqui com muito material aí para nossa meditação. Então, agora, nós vamos fazer uma prece, pedindo a Deus que nos envolva a todos, que envolva o nosso querido GEPAR, que envolva a cada um de nós, a todos os lares conectados por esta palestra virtual, que os nossos corações possam, de fato, se irmanarem no mesmo sentimento, que é um sentimento de amor, de fraternidade, de solidariedade e, acima de tudo, que a gente não se esqueça de manter o ânimo, a fé, o otimismo e a esperança. Então, com muita alegria que a gente agradece a presença do nosso palestrante, que amorosamente vem compartilhar conosco um tema para as nossas reflexões. Que tenhamos uma ótima palestra. Agora e sempre.
É sempre um prazer estar aqui nas manhãs de domingo com vocês, trazendo alguma reflexão. Hoje nós vamos pensar um pouquinho a respeito do nosso planeta, fazendo uma associação com a questão da paz. Se pararmos para observar, e a ciência tem mostrado bastante isso, o tamanho do nosso planeta no universo, perceberemos que, em termos de tamanho, é algo insignificante. É um grão neste universo, que trafega junto com a Via Láctea, né, que ele está dentro da Via Láctea, a uma velocidade de aproximadamente 900 mil quilômetros por hora, que roda um Sol, em torno de um Sol, numa velocidade de 107 mil quilômetros por hora, e roda no seu eixo numa velocidade de 1.700 quilômetros por hora. Existe o movimento de precessão dos equinócios, que é como se fôssemos um peão. Ou seja, se pararmos para analisar o nosso planeta, este grão de areia no universo, quanta complexidade ele tem. É dinâmico, se movimenta numa velocidade astronômica, e não imaginamos para onde estamos indo nesta velocidade. Aonde chegaremos. E estamos aqui mergulhados neste local, não sabemos porquê, mas aqui estamos, nascemos aqui, existimos aqui, constatamos que estamos vivos nesta realidade planetária, fazemos muitos questionamentos e toda a nossa vida, todos os nossos problemas estão inseridos neste local. É um planeta pequeno e ainda duvidamos, será que existem vidas em outros locais? Com tamanha complexidade, por que não haveriam vidas em outros locais? E nós estamos aqui parados, tranquilos, vivendo os nossos problemas e não nos damos conta qual o papel que deveremos realizar neste local presente, porque aqui estamos. Falamos o tempo todo dessa questão do momento transitório da vida, que o planeta está passando por uma mudança de estágio, saindo de uma situação de expiações e provas para um estágio de regeneração. E no momento presente, o mal ainda predomina nas nossas vidas, na nossa sociedade. Allan Kardec já nos sinaliza que este movimento de transição já ocorre há aproximadamente 100 anos antes dele estar no corpo. Então é um movimento já bem antigo, que está ocorrendo há bom tempo atrás. E nós estamos aqui. Jesus nos fala nas bem-aventuranças. Bem-aventurados, quem que vai herdar a terra? Os que herdaram a terra, segundo Jesus, são os mansos. Olha só a colocação de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E nós ficamos, será que vamos ficar na terra ou não vamos ficar na terra? Quem será tirado do nosso planeta? E o Cristo nos diz, ficarão na terra os mansos. Palavras de Jesus. E nós somos mansos? Nós somos pacíficos? Nós passamos essa tranquilidade na nossa sociedade? Então não herdaremos a terra? Porque normalmente colocamos que os outros vão sair da terra. Nós continuaremos, nós herdaremos. Mas a colocação do Cristo é grave. Os mansos vão herdar a terra. Se buscarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, a colocação de Santo Agostinho, quando ele fala do nosso planeta, ele nos diz que nós deveremos lutar contra dois aspectos. O primeiro é a inclemência da natureza. E o segundo aspecto é a perversidade dos homens.
Vejamos que são duas condições importantes para crescermos. Vamos lutar contra a inclemência da natureza, porque a natureza é inclemente mesmo. Ela segue a sua rotina, segue a sua destinação. Nós não conseguimos parar a natureza. Não conseguimos parar um terremoto, um maremoto, as placas tectônicas se movimentando. Nós não temos condições de fazer nada para deter esta inclemência da natureza. O que precisamos é entender por que a natureza é desta forma. Mas sempre tem o objetivo de nos auxiliar a crescermos espiritualmente. Porque ao estudarmos a natureza, esta inclemência, que não nos pede licença para fazer o que precisa fazer, são os fenômenos naturais da vida, os tsunamis da vida, nós precisamos estudá-los e com isso desenvolvemos a nossa capacidade intelectual para melhor a adaptação ao nosso meio. Desenvolvemos isso. E ao mesmo tempo, muitos são atingidos por essa inclemência, pelas necessidades espirituais. E com isso conseguimos desenvolver também uma empatia, uma solidariedade, um amor ao próximo, porque percebemos que eles foram atingidos por esta inclemência e precisam da nossa solidariedade, do nosso amor, para ajudá-los em alguma coisa. Então, a própria natureza nos possibilita crescimento espiritual, tanto na parte intelectual, quanto na parte moral. E o planeta Terra caminha para um término. Isso é uma outra coisa que a gente precisa pensar. Os espíritos evoluem na Terra, mas o planeta Terra caminha para acabar. E quem que vai herdar? Parece que ele está regredindo. Não. Ele está cumprindo uma destinação de nos permitir uma janela de oportunidade que nós estamos tendo para podermos crescer neste planeta. E, obviamente, se o planeta tende a uma destruição futura, mas vai levar bastante tempo. Não vamos ficar preocupados com isso hoje. Vai levar bastante tempo. O Sol vai inchar, vai absorver a Terra vai acabar. Daqui uns 8 bilhões de anos, né? Esperamos lá, a gente já está bem evoluídos. Então a gente pode ficar na Terra, porque não sentiremos a matéria como sentimos hoje. Mas então lutar contra essa inclemência no sentido de aprendermos, absorvermos o que a natureza nos tem a oferecer em termos de crescimento espiritual. Mas Santo Agostinho sinaliza que também deveremos lutar contra a perversidade dos homens. Quem são esses homens? Somos nós. A perversidade dos homens. Mas quem é perverso, quando a gente fala de perversidade, a gente já está imaginando o bandido, o sujeito mau, o sujeito que faz atrocidades, que destrói todo mundo. Sim, eles são perversos também. Mas será que não temos em nós também a perversidade? Se estamos no planeta onde o mal predomina, é porque temos o mal em nós. E o quanto do nosso mal em nós ainda gera perversidade na sociedade? Esta é a reflexão que precisamos fazer para podermos herdar a Terra. O quanto somos ainda perversos com o mal que possuímos na nossa intimidade, nas nossas relações da vida. O benfeitor Camilo, pela psicografia do Raul Teixeira, tem uma mensagem intitulada Atitudes Terroristas, no livro Nos Passos da Vida Terrestre, em que o benfeitor nos sinaliza algo bastante interessante que vai ajudar na nossa reflexão. Dizemos que os terroristas são aqueles que colocam bombas em si, que envenenam multidões, que atiram nas multidões, que fazem atrocidades com muitas pessoas ao mesmo tempo. Sim, são terroristas, são perversos, são pessoas ainda que permitem que o mal aflore e se locupletam com este mal.
Mas será que não temos também algumas atitudes na nossa vida que têm a mesma dimensão devido ao grau de conhecimento que nós temos? Quando, por exemplo, caluniamos alguém, falamos mal de uma pessoa, não estamos destruindo a imagem desta pessoa? Se essa pessoa não tiver equilíbrio, pode ser que ela descambe pelo um suicídio, que ela se mate, que ela entre num estado de depressão, que é um estado de morte viva, por uma calúnia nossa. Será que isso não é perverso? Será que isso não é um terrorismo que estamos fazendo quando matamos pessoas pela nossa língua ferina? Será que não? Olha, eu só vou te falar uma coisinha, é uma observação, a gente fala assim, para atenuar a perversidade que nós sabemos que estamos colocando naquela atitude. É o veneno que estamos insuflando ali, e a gente faz uma observação de que não, é só uma observação sobre o companheiro, é para ajudá-lo. Não é perversidade. Porque é desnecessário fazermos isso muitas vezes, destruirmos a imagem de uma pessoa com a própria língua. Quando temos o preconceito, e hoje está tão na moda a questão do preconceito, chegou a um extremo que agora tudo é preconceito também. Você não pode ter preferências. Preferências agora passou a ser preconceito. A gente prefere certas coisas. O preconceito não é fruto de uma preferência. O preconceito é quando a gente quer destruir aquilo que nós não preferimos. Isto é preconceito. Mas a gente tem preferências da vida. Nós temos parâmetros criados por nós ao longo das nossas vidas. São as nossas preferências, mas não necessariamente um preconceito. Mas se você fala uma coisa, é preconceito. Músicas de criança hoje já são preconceito, porque as coisas, quando antes eram lúdicas, tranquilas, hoje se tornaram graves na visão de muitas pessoas. E a vida se torna tensa, difícil, porque nós tornamos a vida difícil, porque colocamos nela ainda a nossa perversidade. Então, o preconceito também, nós matamos pessoas pelo preconceito. Quantos aqueles irmãos ainda se locupletam do erário público? Mas todo mundo faz assim. Qual o problema? Não, eu vou tirar só isso, não vai fazer diferença no todo, é tanta coisa, é besteira isso. Mas não temos uma visão do efeito da nossa atitude terrorista na vida dos outros. De repente, lá no Nordeste, uma pessoa não tem um medicamento, um remédio, e morre, literalmente, até morre. E eu nunca vou associar, porque eu me locupletei aqui do erário público. Que eu me beneficiei de umas coisas que a sociedade me permite se locupletar. Não, não tem nada a ver, não tem associação alguma. Para Deus, tudo está interligado. Tudo está interligado. A nossa visão ainda é muito pequena das coisas. Mas na medida que vamos evoluindo, vamos percebendo que a vida é muito mais dinâmica, que todas as coisas estão interligadas nessa existência, no existir da vida. Percebemos que uma atitude terrorista que eu cometo aqui, sem percebê-la, ela pode matar muitas pessoas sem que eu me dê conta disto. Mas um dia eu vou descobrir. Quando os pais obrigam seus filhos a tomarem caminhos que eles não querem tomar, porque querem que os seus sonhos de pai sejam realizados. O meu filho nasceu para ser médico. Desde que ele não nasceu para ser médico, vai detestar medicina, mas já ao nascer, já olhei, já coloco já um jaleco nele.
para treiná-lo. Eu estou matando o futuro do meu filho. Não, eu quero o bem para o meu filho. Olha que a atitude de ser boa ou negativa, a atitude depende daquela pessoa que está recebendo o impacto daquilo que eu estou fazendo. Nós discutimos a questão ética e moral na sociedade, enquanto moral está vinculado aos costumes da nossa sociedade, e quantos costumes são perversos. E nós dormimos com a cabeça mais tranquila do mundo, porque o costume social me permite aquilo. Mas quando adentramos no Evangelho de Jesus e aprendemos o amor ao próximo, nós começamos a questionar a nossa consciência. Não é possível que este benefício que eu estou me utilizando não esteja prejudicando alguém. Aí começa a sinalizar alguma coisa, uma sirene na nossa cabeça. Aí é ética, porque a ética é quando nós internalizamos o lado bom dos costumes na nossa consciência. É o desequilíbrio social gerado por benefício de poucos. E esse poucos se locupletam disso, mas não tem a consciência pesada, porque a moral permite, a sociedade permite. São atitudes terroristas, porque estão matando muitas pessoas. Então esta é a perversidade que Santo Agostinho nos sinaliza, que precisaremos lutar sim, mas precisaremos lutar dentro de nós. O quanto de mal ainda carregamos, que nos fazem ter certas coisas que machucam o próximo. A caridade não é invejosa. Olha a mensagem. Quando fazemos a caridade, mas invejando o outro, isso é uma atitude terrorista. Porque eu estou tentando denegrir, diminuir a imagem do outro. Eu não consigo entender porque o outro tem certos benefícios que eu não tenho. Mas como, Senhor? Eu sou tão bom. Eu sou tão bom. E ele recebe tudo e eu não recebo nada? E tão bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Somos mansos. Ou ainda nos revoltamos com as coisas? O que é ser manso? A pessoa mansa é uma pessoa paciente, porque ela é tranquila, ela confia na vida, ela acredita na vida. Ela entende o próximo. Ela o enxerga como um irmão. A pessoa mansa é uma pessoa resignada, porque ela não se revolta contra os processos da existência que são necessários para o nosso próprio crescimento espiritual. A resignação não é uma passividade. A resignação é uma coisa ativa, que precisamos exercitar sempre para sairmos daquele sofrimento que nos incomoda, mas sem a revolta. Porque quando pedimos algo a Deus, nós pedimos como se estivéssemos impondo algo a Deus. Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, eu condiciono a minha transformação ao recebimento disso, Senhor. Mas eu sou muito resignado. Desde que o Senhor atenda aos meus pedidos. Mas quando ele não atende, nós nos revoltamos. E a resignação é o contrário. Se eu não fui atendido nisso, é porque ainda não é o momento para ser atendido nisso. Mas, em contrapartida, o que eu recebi que não percebi para suportar o momento presente? Porque sempre recebemos algo. É porque não temos olhos para ver. Então, o manso, ele exercita dentro de si esse entendimento da vida para aceitá-la como ela é, no sentido de que ela é assim para que eu possa crescer. O que eu preciso fazer para mudar este momento presente? O momento presente pode ser
muito sofrido. Mas o futuro depende do que eu vou fazer neste momento presente para torná-lo melhor. Mas se eu não aceito o momento presente, eu não faço nada para transformá-lo. É igual a pessoa que quer se modificar, mas não se aceita. Ela tem que se aceitar. Eu sou assim. Eu ainda sou invejoso na caridade. Sou assim. Eu aceito isso. Agora, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isto. A aceitação não é uma constatação passiva. Eu aceito e pronto, fim de papo. Não, eu aceito para que eu possa modificar isto. Eu aceito, no sentido, agora eu vou estudar isso, vou entender isto. Mas eu aceito como eu sou, porque se nós não nos aceitarmos, nós nunca vamos nos transformar. Não, eu não aceito, eu não sou invejoso, eu sou um cara muito bom. Eu não aceito isso, eu não aceito. Se você não aceita, você não vai se transformar. Então, a aceitação é no sentido de constatação de uma realidade presente para podermos modificá-la e caminhar na direção dessa mansidão tão necessária para todos nós. Vejamos que precisamos trabalhar o nosso mundo íntimo. Cada preocupação que temos na vida, cada momento que carregamos de dificuldades, são as nossas preocupações. E muitas vezes elas tomam são tão grandes que, ao invés de nos estimularem a crescer, elas nos tornam paralisados. Tantos problemas que carregamos. Às vezes até dá desânimo. E nós escoamos as nossas energias nas nossas preocupações e não nos damos conta de uma maneira que poderíamos otimizar isto, ajudar nisto. Existe um escritor, um estudioso, Stephen Covey, que ele fala algo interessante numa outra linha de pensar, mas que a gente pode adaptar para as nossas reflexões, em que ele diz que a gente pode avaliar o quanto proativos somos nas soluções dos nossos problemas, o quanto de energia gastamos com os nossos problemas, com as nossas preocupações. Deveríamos primeiro elencar dentro de nós tudo que nos preocupa. Tudo. O que nos preocupa? Tudo. Fazer uma lista de preocupações. Puxa, porque nós nos preocupamos com muitas coisas. Muitas coisas. Nós nos preocupamos se vai haver a próxima guerra mundial, se o coreano vai explodir a bomba. Nós nos preocupamos com uma série de coisas. Se vai aumentar os preços das coisas. Nós temos preocupações com os filhos. Nós temos preocupações várias. Nós temos preocupação se o nosso time de futebol vai ganhar ou não. Existe essa preocupação, é uma preocupação. Existe isso. Quantos vão para o aeroporto xingar os jogadores quando eles não são bem? Isso é uma preocupação. O sujeito dorme preocupado com isso, acorda de madrugada. É uma coisa impressionante. Você vê como é que o ser humano tem uma capacidade que quando voltar para o bem é um negócio assim, é um cometa. O sujeito dorme, acorda de madrugada para esperar jogador de futebol no aeroporto para xingá-lo. Aí a gente fala, mas meu Deus do céu, o que é isso? O que move uma pessoa a fazer isto? Mas move. Não adianta a gente querer jogar pedra, olha o preconceito. Nós temos que entender o que faz com que jovens, até pessoas mais velhas, maduras, vivam a sua vida em volta de um hobby. Em que o outro é inimigo, se ele não torce para o meu time, ele é meu inimigo. Olha a perversidade. É meu inimigo. Eu combino pelas redes sociais brigas. Eu mato o outro porque ele torce para um outro time de futebol. Eu estou preocupado se o Neymar vai se recuperar ou não para a Copa do Mundo. São as nossas preocupações da vida. Então, daquelas mais distantes às mais próximas a nós. Mas elas consomem a nossa energia e nós não nos damos conta. Estamos vivendo um momento na nossa política que as pessoas se desgastam excessivamente. Não é que a gente não tenha que ficar preocupados, não é essa a questão.
mas é o quanto nós nos destruímos com preocupações que não nos levarão a lugar algum. E as nossas preocupações, nós derramamos o nosso lado negativo, podem perceber. Porque nós não nos preocupamos com os políticos para orar por eles. Nós não ficamos torcendo para que eles se deem bem na vida. Podem perceber. Aí nós destilamos, nós jogamos o nosso lado perverso naquelas criaturas. Porque nos incomodam, nos preocupam. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, nos fala Jesus. Então, nosso tesouro está em muitas dessas coisas passageiras, tolas, que nós poderíamos esquecer, deixar de lado. Mas ele então nos fala o seguinte: dentre essas inúmeras preocupações, peguem aquelas que mais te incomodam. Peguem aquelas, juntem e colocam num círculo que ele chama de círculo de preocupação. A gente cria um círculo de preocupação. E nesse círculo tem todas as nossas preocupações. Todas as nossas preocupações. Das mais importantes, as menos importantes, aquelas mais próximas, as mais distantes. Com os filhos, com a casa espírita, com o trabalho no bem, com tudo. Colocamos ali tudo. Tudo. Dentro desse círculo. Depois a gente começa a analisá-las. Uma a uma. E criamos um novo círculo dentro desse círculo de preocupação. É um círculo e criamos um novo círculo, que ele chama de círculo de influência. Círculo de influência. E a cada uma daquelas preocupações que estejam ali, nós começamos a pensar: qual a minha relação com esta preocupação? O quanto eu me desgasto com ela? Qual o controle que eu tenho sobre esta preocupação? E aí a gente pode chegar a 3 conclusões conforme ele nos fala. Existem aquelas preocupações que nós temos um controle direto, porque dependem da gente. Dependem da nossa mudança de comportamento. Eu vou me dedicar mais a um trabalho no bem. Depende de quem? De nós mesmos. O que eu preciso? Eu preciso estudar. Eu preciso melhorar o meu comportamento. Eu preciso pensar de forma correta. Não depende de ninguém. Depende somente de nós mesmos. Então, eu tenho um controle direto sobre essas preocupações. Se eu tenho um tipo de mania, eu posso mudar isto. Depende da gente. Tem pessoas que associam todos os sonhos a alguma coisa. Olha uma preocupação. Isso existe uma preocupação disso. Eu sonhei com sapato. Isso é morte. Eu estou falando isso porque eu ouvi isso hoje, tá, gente? Não estou falando de uma coisa inventada, não. Estou falando de uma coisa vivida hoje. Sonhei com sapato. Toda vez que eu sonho com sapato, não sou eu tenho uma notícia de morte. Aí eu pude falar para a pessoa o seguinte: olha só, te gera já uma preocupação, porque você fica esperando a notícia de uma morte chegar. Quanto isso é desnecessário, a gente cria associações, correlações. Bateu na rua, eu olho a placa, já jogo no bicho. Pronto, bateu, jogo no bicho. E a gente não se dá conta de que a gente cria uma preocupação tola. Quanta energia que eu me desgasto, eu tenho que ficar pensando, olha a placa do carro aí, não sei o quê, vamos anotar. Parece tolice, mas vai se somando, vão somando 1000 coisinhas, 1000 detalhes. Aí eu só entro com o pé direito. A gente cria crendices. Criamos uma série de preocupações que dependem somente de nós mesmos. Estudando, nos analisando para ver quanta energia perdemos com isto. E nós nos sentimos livres ainda. É outra coisa interessante. Somos livres, prisioneiros de nós mesmos, da nossa forma de pensar. Não, são as nossas manias, né? Na medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos adquirindo as próprias manias mesmo. E não conseguimos perceber
que são prisões que criamos dentro de nós. Não é que nós não deveríamos ter uma rotina. A rotina é importante termos, porque a gente vai fazendo aquilo sabendo o que vai acontecer, mas nós não podemos ser prisioneiros das nossas próprias rotinas, dos nossos hábitos, porque muitos desses hábitos são desnecessários. A gente faz um apego à tarefa no bem, até no bem a gente é assim. Nós nos apegamos de tal maneira que eu não sei quando nós desencarnarmos, como é que os benfeitores vão nos tirar do trabalho. Porque a gente fica prisioneiro. Eu estou há 50 anos fazendo isso lá na reunião. Aí desencarna, agora eu tenho que continuar. Como é que a gente vai continuar? E a gente não percebe que mudanças são importantes para o nosso crescimento espiritual. Só lemos uma coisa, só leio poesia, só leio... Não lê mais poesia, já lê demais, já sabe tudo de poesia. Vamos ler outra coisa? Vamos ler outra coisa. Aí nós criamos uma rotina, uma coisa. Ah, mas aquilo é positivo, mas depende para quem lê. Então vejamos que este controle direto é somente sobre nós mesmos. São muitas as nossas preocupações que nós poderemos destruí-las se olharmos o que precisamos mudar dentro de nós. Mas existem aquelas preocupações que o nosso controle é indireto. Não depende da gente. Como eu vou obrigar os meus filhos a fazerem alguma coisa? Depende deles, é o controle direto deles. Mas eu quero obrigá-los, eu não consigo fazer isso, então eu sofro. Como eu vou querer que os governantes me deem aumento? Eu tenho acesso a isso? Então não tenho como fazer nada. Eu fico me desgastando coisas que não fazem sentido. Então, quando o controle é indireto, eu tenho que desenvolver a minha capacidade de influenciar as coisas. Influenciar. Se eu percebo alguma coisa equivocada nas minhas relações, eu não posso mudar, obrigar a pessoa a ser diferente, mas eu posso influenciá-la, dando o meu exemplo, falando algumas coisas, sem encharcá-la demais, mas estimulando a pessoa a pensar. Quando a pessoa está com um drama de consciência, ela sempre bate na mesma tecla. Não sei se vocês já repararam, a pessoa está com um problema de consciência, ela sempre bate na mesma tecla. Você fala, ela volta, pum, bate na mesma tecla. Fala. É o sentimento de culpa. Mas a gente tem que encharcá-la. Pense dessa maneira, leia isso, olhe desse lado, para tentar fazê-la sair daquela situação, mas nós não podemos obrigá-la a sair daquela situação. Quantos companheiros nossos, companheiras, frequentam a casa espírita e tem o mesmo problema, passam-se os anos todos e o problema é o mesmo. O mesmo. E a gente tem que ser mansos. Olha só, nós não podemos obrigá-la, mas nós poderemos falar as coisas com mansidão, com amor, com tranquilidade. Então, este controle, ele chama de indireto, e que nós precisamos trabalhar a nossa capacidade de influenciar, que existem 1000 maneiras de influenciar. É uma habilidade, mas toda influência tem que estar com respaldo na nossa vida. No nosso exemplo, é muito fácil falar para um por outro para fazer uma coisa que nós não fazemos. Isso é simples, e não gera influência alguma. Mas quando a pessoa percebe em nós uma boa vontade, um desejo de modificar-se, aí ela dá credibilidade para aquilo que estamos falando. E o terceiro grupo de preocupações são as preocupações sem controle. Nós não temos controle sobre elas. Não temos como mudar as coisas. Nós não temos como mudar a cabeça do coreano lá, do norte-coreano lá. Não temos. Como é que eu vou fazer isso? Do nosso governante, do nosso presidente. Como é que a gente vai mudar isso? Então, não temos controle, não existe controle. O que precisamos fazer é mudar a nossa maneira de ver aquela questão.
se ficamos muito injuriados com os nossos governantes, com os nossos políticos, com a sociedade que estamos vivendo, precisamos mudar a nossa visão sobre tudo isso. E mudar a visão tem que desejar mudar, porque é um trabalho em nós, olha só, onde temos controles. A nossa visão. Se continuarmos tendo os mesmos hábitos, não mudamos a nossa visão. Eu tenho ódio daquilo e fico todo dia me encharcando com aquele tipo de informações. Dificilmente você vai conseguir mudar. Não vai conseguir. É um vício. Nós adoramos essas energias, até aquelas energias que nós ficamos assim, injuriados, nós gostamos porque somos nós. Nós nos alimentamos de nós mesmos. Porque somos assim. É igual perfume. Nós usamos um tipo de perfume que nós gostamos. Tem pessoas que não gostam de perfume de flores, perfumes cítricos, perfumes desse determinado tipo. Não consegue se colocar aquilo. Nós colocamos o perfume que nós achamos que é o melhor para nós. E nós exalamos de nós um perfume e gostamos dele. Porque se não gostássemos, nós faríamos o quê? Mas chega um momento que eu falo, eu preciso mudar de perfume. Esse meu perfume já não está atendendo à natureza. Precisa modificar-se. Aí eu começo a trabalhar na minha intimidade, nesse laboratório íntimo, para aos poucos ir transformando aquilo que exalamos de nós mesmos. Então, este controle inexistente requer de nós uma mudança de visão da vida. É uma mudança de visão. E para isto, precisamos trabalhar constantemente dentro deste nosso planeta. Não estamos aqui por acaso. Temos um papel importantíssimo na nossa natureza. Todos nós, sem exceção. E somos muitos. A população do nosso planeta já está quase chegando a 8 bilhões de pessoas. Os benfeitores falam que tem uma população espiritual bem maior. Bem maior. Então a gente pode, por um chutômetro, né? Dizer que somos aí no planeta umas 30 bilhões de almas. 30 bilhões de almas. É gente, é pampa, né? É muita gente. E cada um de nós tem um papel. Porque nós nos relacionamos com as pessoas. Estamos interligados. E precisamos, então, gerar uma consciência social. Isso que é importante. Temos consciência social? Temos. Nós separamos o lixo. Não deixa de ser uma consciência social. Mas será que isso é suficiente? Eu pego o caco de vidro na rua, quando eu vejo. É consciência social, sim. Se nós passamos na via pública e olhamos uma coisa quebrada e ainda não temos a disposição de pegar aquilo e jogar no lixo, é que a gente não pensa no próximo em nada. Alguém pode pisar nesse negócio aqui, isso é o mínimo. Estou dizendo que a gente vai sair catando coisas na rua, né? Porque a gente pode criar um outro hábito que não é muito bom. Mas a gente tem que ter o senso da responsabilidade. Se alguma coisa sinaliza para nós ali, olha aquele caco ali. Às vezes a gente não vê, tudo bem, a gente passou e não viu, né? Mas se a gente percebe, nós estamos vivendo num planeta, num momento que precisamos ter uma sensibilidade social. É muito importante isso. Os nossos banhos. Eu adoro o banho, fico meia hora no banho. Que bom que você tem água, não sei até quando. Mas que bom que você hoje pode tomar um banho de 30 minutos, quentinho, né? Talvez na próxima será mais complicado. Mas nesta você pode. Aí eu falo, não, vamos tomar um banho mais comedido, vamos pensar. Não é neurose, é uma consciência que estamos num planeta em que todos precisam usufruir. Se eu estou tomando um banho quentinho, longo, alguém está deixando de tomar esse banho.
E eu não sou perverso. Não, não sou perverso, eu sou uma alma nobre. Ah, mas eu também vou ficar preocupado, eu tenho que tomar um banho, ficar abrindo e fechando o tempo todo. Não, não é neurose, gente. Mas é bom senso com a vida. É bom senso com as coisas da vida. Porque estamos numa sociedade, a mesma sociedade, estamos construindo a mesma sociedade. Quando queremos fugir de uma sociedade para outra, aquela sociedade está sendo construída igual a nossa. Ah, eu não gosto do nosso Brasil, vou para outro país. Mas lá tem os seus problemas. Aquelas almas que estão lá, daqui a pouco vão vir para cá. Nós não conseguimos fugir, nós estamos num planeta, viajando numa velocidade astronômica e ninguém vai fugir daqui. Continuaremos aqui. Seja no Brasil, seja na Europa, seja qualquer lugar, nós continuaremos no mesmo planeta. E tudo está interligado. Tudo. E o que interliga todos nós é o sentimento de empatia que desenvolvemos pela humanidade. A nossa consciência social começa pela empatia. Eu penso no próximo. Eu procuro entender o próximo. E este próximo não precisa estar tão próximo, não. Eu posso entender uma pessoa que está passando por uma dificuldade no outro lado do planeta. Eu posso imaginar o que ela está sofrendo. Eu não vou ficar aqui depressivo, mas eu posso sentir, de alguma forma, o sofrimento do outro. E o que nós poderemos fazer? Orar. Se eu não posso fazer nada, eu não tenho controle direto sobre aquilo, eu não tenho controle nem indireto. Se o controle é inexistente, eu posso usar o controle que eu tenho, que é da prece. Uns se engajam nas atividades de solidariedade, mas cada um tem o seu papel na sociedade. Nem todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Mas se eu não tenho acesso àquilo, o mínimo que eu posso fazer é ser solidário. Puxa vida, os nossos irmãos lá daquele país, da Líbia, da Síria, o que eles não devem estar passando? E a gente tomando um banho quentinho, o sujeito lá não tem nada, nem casa mais. A gente não pode ficar assim, puxa vida, vamos orar por eles, vamos nos lembrar deles, vamos saber um pouquinho da situação deles. É sermos empáticos, porque na medida que somos empáticos com o próximo, a vida é empática conosco. Nós recebemos da vida o que nós damos à existência. Nós damos a vida. Se nós damos sensibilidade, a vida nos traz a sensibilidade, por consequência de nós mesmos. Não é um pagamento, a vida nos paga, não. É um reflexo de nós mesmos na própria existência. Vocês já repararam que pessoas que são confusas, tudo é confuso na vida? Não é que a vida é confusa, não, é que a pessoa faz tudo confuso. A pessoa que reclama de tudo, tudo dá errado. Aí fala, é tudo errado que a vida. Fala, vou dar tudo errado para ele. Não. É que ele gera tudo errado em tudo quanto é lugar, para ele reclamar. Ele gosta disso, então tudo ele reclama. O sujeito chegou tarde, ele reclama, chegou cedo, ele reclama de tudo. Porque é o reflexo dele. E a gente acha que a vida que está nos pagando, não, a vida nos dá o que nós damos. É o nosso reflexo. Quando criamos essa empatia, conseguimos avaliar a nossa capacidade de ajuda. É o nosso valor. Qual o valor que temos nessa sociedade? Nós temos um valor, todos nós temos. Qual o valor? Não existe um medidor de valores, mas existe uma capacidade interna de nós mesmos de avaliarmos a nossa capacidade de trabalho. Quantas oportunidades nós temos na existência para fazermos o bem? Quantas e deixamos de lado? Nós queremos sinais de letreiros, eu acho. A vida está nos sinalizando, olha a oportunidade de trabalho ali, olha o irmão necessitado aqui, olha a chance de você estudar. E a gente quer o quê? Um megafone gritando? São os sinais da existência nos chamando, nos convidando para ampliarmos os nossos valores
e, ao mesmo tempo, utilizarmos os valores que já temos em prol da própria existência. E nós abdicamos disso, esperando o planeta passar pela transição para vivermos um mundo de regeneração que nós não nos regeneramos. Olha só como é que isso é complicado. Nós vamos para um mundo de regeneração, mas o mundo não é que vai se transformar num dia, a partir de amanhã, é o mundo de regeneração. Não, o mundo de regeneração é a nossa transformação íntima de todos nós para este mundo. Quando todos nós estivermos nessa condição, o mundo será de regeneração. E o que sinaliza este mundo? É este mal que ainda existe em nós arrefecido. Ele ainda estará em nós, mas ele não será desejado. Nós não seremos mais perversos. Nós ainda seremos maus, porque está em nós, mas não utilizaremos em relação ao próximo. E já sentimos isso em muitos momentos. No próprio contexto espírita, as pessoas que se amam, que se ajudam, as pessoas são boas, elas não têm o mal em si? Tem, mas elas amam o outro. Elas abdicam de certas coisas. Ou seja, o mal que está nela está arrefecido, está tranquilo. E ela consegue conviver e ser feliz com o próximo. Então, vai ser esse mundo. O mal estará em nós, mas a disposição do mal não existirá mais. E nós iremos trabalhar melhores. Obviamente, é uma consequência. Então, este valor, essa constatação de valor, é muito importante para chegarmos, então, ao que estamos fazendo de fato em prol da nossa sociedade. O que estamos fazendo? Se percebemos o próximo, se temos um valor, o que fazemos? O que fazemos? Então precisamos olhar para dentro de nós mesmos e fazer essa reflexão. O que estamos fazendo? Qual o nosso papel na existência? Será que eu estou cumprindo bem este papel? Se não estivermos cumprindo, não é para se desesperar. É para dar um passo. É uma constatação, não, eu ainda não estou. A morte está se aproximando, o nosso desenlace está cada dia mais próximo. E nós temos um planejamento preparado. Estamos cumprindo isto? É íntimo, é de cada um de nós. E Jesus, então, nos fala quando a gente pode pensar na sociedade. Ele nos diz o seguinte: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Olha só a colocação de Jesus. Não resistais aos perversos. Tem algumas traduções que colocam perversos. Não resistais aos perversos. Olha só. Jesus nos fala isso. Ou seja, não vamos combatê-los. O Gandhi era a favor da paz, sem a violência. Quantos somos a favor da paz através ainda da violência? Através da violência. Eu quero a paz e vou lá destruir tudo para ficarmos em paz. É o silêncio da morte. Todo mundo morto. Mas não é da paz. É diferente. Eu quero paz, me armo todo para ninguém entrar em guerra comigo. Isso é paz? Mas é a visão de paz de muitos. Então Jesus nos fala: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se quiserem fazer o mal, aí ele continua, né? Ele começa a colocar as coisas. Se alguém nos bater na face direita, aí ele fala: apresenta a outra face. Se uma pessoa retirar a sua túnica, roubar, tirar, pleitear, entregue também o manto. Olha só. Entregue o manto. Se uma pessoa te obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe 2000 passos a mais com ele. Faça o bem a quem te pedir. Não desdenhe, não deixe de lado aquelas pessoas que queiram te pedir emprestado, porque a gente faz isso, né? A pessoa vai te pedir emprestado, você foge da pessoa. A gente foge. Então a colocação do Cristo é sempre darmos a mais
quando nos oferecerem a perversidade. Quando alguém destilar sobre nós o seu veneno, o comum é nós destilarmos mais veneno ainda na pessoa. Mas não pensamos que resistir àquilo é o contrário. Resistir é dar um soco ao contrário, a gente pensa que é assim. É o embate. É o embate do orgulho, da impaciência, da falta de fé. Então, para herdarmos a terra, precisamos ser mansos, e para sermos mansos, precisamos resistir ao mal que nos queiram fazer. Dar sempre a mais. E quando alguém nos ferir, é a melhor oportunidade que temos para nos avaliar. Dói tudo. Lógico que dói tudo. Na nossa condição ainda, quando alguém nos fere, aflora o orgulho, aflora tudo, tudo o que é de pior em nós flora. Mas aí é o momento da autoavaliação. Nossa, quanta coisa ruim a gente ainda tem. Eu tenho que trabalhar isso. Eu diminuo. Eu vou diminuindo aos poucos. Porque tem aquelas pessoas à nossa volta, os mais íntimos, que são mestres em aflorarem as coisas dentro de nós. Isso é da vida. Por isso que Deus nos coloca num contexto para que a gente possa se avaliar. Se nós estivéssemos num contexto só de pessoas santas, nós nunca saberíamos avaliar. Eu acho que até perceberíamos, porque aquilo começaria a nos incomodar muito. Porque eles não seriam um reflexo de nós, olha só. Mas aqueles que nos cercam, que nos estimulam as coisas ainda negativas, eles são nossos espelhos. Nós nos vemos neles. Por isso que nós nos sentimos incomodados. Porque somos nós. E nesta hora, então, precisamos pensar, o que a pessoa está pleiteando? Está pleiteando a chave do carro, está pleiteando um bem, está pleiteando dinheiro, está pleiteando um monte de coisa. Ah, então eu vou dar mais para ele. Como eu vou dar mais? Eu dou mais dinheiro, mais carro? Não. Eu ensino coisas novas. Eu levo a pensar na vida. Eu trago ele para a casa espírita, se eu puder. A gente quer obrigar, às vezes, um filho a vir à casa espírita. Quando ele é criança, é fácil. Mas na medida que ele vai crescendo, começa a se tornar complicado. Mas aí, olha o poder de influência que a gente precisa exercitar. A gente barganha, pode barganhar, isso é útil nessa hora, né? É para o bem. Não, se você fizer isso, se você for na casa espírita, depois eu deixo você fazer isso. Até uma certa hora também dá para fazer essa negociação. Depois nem isso mais dá. Porque eles se tornam independentes. Mas, ao longo deste período que nós podemos ajudá-lo, influenciá-lo, eles depois vão carregar isso na cabeça. E aquilo vai aflorar num determinado momento. Por que vai aflorar? Porque aflorou em nós. Nós não somos diferentes dos outros. Um dia nós constatamos que precisávamos mudar. Todo mundo vai chegar a esta conclusão um dia na vida. Porque não é diferente. O processo de evolução é semelhante em todos nós. Cada um no seu tempo, conforme o livro dos Espíritos, cada um no seu tempo. Mas é importante nós jogarmos sementes. E jogar a semente é sempre dar a outra face. Se a pessoa nos agride, nós damos a semente do amor. Ele pode até pegar aquela semente naquele momento e jogar fora, querendo nos agredir mais ainda, mas não importa. O ato de ter jogado fora uma semente de amor vai repercutir na sua consciência um dia quando ele se lembrar daquela semente que já lhe teria dado tantas coisas boas que ele desdenhou. Mas poderá ser aquele o momento da sua transformação. Então nós nunca deveremos deixar de dar o outro lado na sociedade, nesse nosso planeta, que precisa tanto de Jesus, de tanto amor. É nós darmos essa face do amor. É pensarmos bem de todos. Não é fácil, mas é o nosso papel, porque estamos no planeta, e a doutrina espírita estuda muito bem isso,
que tudo está expresso neste fluido que nos envolve. O nosso pensamento. Imaginemos 30 bilhões de pessoas, de espíritos pensando. O que nós formamos neste nosso pequenino planeta que viaja no espaço, comandado por Jesus. Então, quando começamos a pensar coisas úteis, é aquela gota de pensamento que vai transformando este nosso planeta. E não poderemos desdenhar disso, dessa nossa capacidade. Todos nós, sem exceção, temos uma capacidade muito grande. E temos isso porque todos nós somos filhos de Deus. Se Deus é o máximo e nós nascemos do máximo, nós temos o máximo dentro de nós. Se não estamos utilizando dessa nossa capacidade, precisamos nos vasculhar na intimidade e observar quais são as nossas preocupações que ainda estão nos tolhindo a visão da vida. Quantas delas nós poderíamos alijar de nós? E na medida que vamos olhando a vida por um novo prisma, pelo prisma que a doutrina espírita nos insufla na atualidade, este maior recurso que foi nos dado no presente momento, a doutrina espírita. O maior recurso que nós recebemos da vida na atualidade. Porque nela, nesta doutrina, tem tudo o que precisamos neste momento para crescer. Para tornarmos o nosso mundo melhor e, por consequência, tornarmos o nosso planeta bem melhor. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Senhor Jesus, nosso querido mestre, nosso pastor, queremos agradecer-te por esta reflexão nesta manhã, pela tua presença aqui conosco, representada pelos teus mensageiros. Queremos agradecer-te pelas inúmeras bênçãos de que somos portadores na existência atual, Senhor. Pela oportunidade de estarmos ligados à doutrina espírita, enxergando os teus ensinamentos de uma forma mais ampla para cada um de nós, que nos insufla a disposição de crescer. Abençoa esta casa que nos acolhe, a todas as atividades que aqui são desenvolvidas com amor, a todos os voluntários, Senhor. Abençoa o nosso movimento espírita, abençoa a nossa sociedade brasileira. Envolva as nossas famílias e, em particular, a cada um de nós aqui presentes. As nossas lutas, a nossa disposição, o nosso desejo para nos aproximarmos mais de Ti, Senhor. Insufla-nos, Senhor, boas ideias e muito obrigado por tudo. E é em Teu nome, Jesus Cristo, em nome de Deus, nosso Pai, e dos bons espíritos que nos assistiram, que concluímos essa etapa da nossa atividade. Que assim seja, Senhor.